Acordo de sócios. Esse é o último contrato societário que nós vamos ver aqui nesta aula. O acordo de sócios é um contrato que a gente fala que ele é um contrato parasocial, ou seja, ele é complementar ao acordo de sócios. Nele, como eu já falei anteriormente, vão estar escritas algumas informações mais particulares acerca da empresa. Esse contrato ele estava previsto anteriormente na Lei das Sociedades Anônimas, né, na Lei das SAs, no artigo 118, mas lá ele tem um nome diferente, ele chama um acordo de cotistas. Por quê? Porque nas sociedades anônimas nós não temos sócios, nós temos cotistas, enquanto nas sociedades limitadas nós temos os sócios. Tá? É só uma denominação diferente. Tem regras diferentes também, mas enfim. Mas o acordo de cotistas, ele é admitido para as sociedades limitadas, só com o nome de acordo de sócios, e o fundamento disso é na autonomia da vontade, né, que está nos artigos 425 e 997 do Código Civil. E assim como o contrato social, o acordo de sócios ele também vai servir para regular a relação dos sócios para com a empresa, ou seja, ele é um meio de governança corporativa. E nele nós podemos ser muito mais específicos, muito mais completos, né? Ter informações mais complexas e detalhadas acerca da administração e das regras da empresa. Então assim, na hora de elaborar um acordo de sócios, o que nós pensamos? O que os sócios querem? Qual que é a expectativa deles para o futuro da empresa? O que é importante para eles, por exemplo? É o lucro? Claro que o lucro sempre vai ser importante, mas assim, o lucro é mais importante? É a imagem que ele quer passar? É o impacto que ele quer causar na sociedade? Né? Quais que são os valores daqueles sócios? Quais que são os valores também daquela sociedade? Nós pensamos também assim, o que a gente tem, o que os sócios vão seguir como parâmetro no modo de agir, enfim, na expectativa que ele quer para aquele negócio. Por exemplo, tem gente que quer criar um produto que às vezes nem tem tanta qualidade assim, mas que é acessível para vender muito. Tem outros que querem produtos mais caros, mais gourmetizados, com qualidade maior, mas com preço maior. Por quê? Porque tudo isso depende do que ele quer, do que eles querem atingir com essa empresa, né? Qual que é a visão de futuro, se eles vão querer receber investimentos. Mas isso a gente coloca em contrato? Sim, isso coloca em contrato, porque ajuda inclusive no futuro da empresa. Que decisões serão tomadas? Por exemplo, vamos supor aqui que nem o jus educacional. Vamos supor aqui que o jus educacional a gente está no nosso contrato lá, que nossa visão é o que? Nós queremos um ensino de qualidade, não queremos mercantilizar o ensino, ou seja, nossos cursos serão de qualidade, às vezes dependendo do curso até por um preço um pouquinho maior, né? Mas a gente não quer transformar nossos cursos em cursos, vamos dizer assim, que é só para vender por qualquer preço aí, quanto mais vender melhor. A gente vai se importar em primeiro lugar com a qualidade. É um exemplo. E aí, se futuramente a gente quiser vender, ou quiser que entre um investidor e o novo investidor, o novo sócio, quer falar assim, não, vamos baratear esses cursos, vamos vender um monte, contrata qualquer um aí para dar aula, não sei o quê, porque assim a gente ganha mais dinheiro. Fala, não. Nossa empresa é pautada em tais valores, nossa empresa é pautada aqui em tais parâmetros de negócio, nós queremos XYZ de qualidade, nosso foco é esse, não é aquele, e isso serve para impedir ali de que haja decisões contrárias ao objetivo do negócio. Tá? Por isso que serve de meio aí de governança corporativa. E aquilo, é sempre importante mencionar no contrato social que existe o acordo de sócios, tá? Outra função do acordo de sócio é regular a entrada de novos sócios e de novos investidores. A gente cria políticas de investimentos e políticas para a entrada de novos sócios dentro da empresa. Assim, quando vai entrar um sócio novo, principalmente quando a gente está falando de um investidor que vai estar aportando uma quantia ali relevante para a empresa, é muito comum que hajam mudanças no acordo de sócios, até no contrato social. Existem exigências que esse investidor vai fazer e muitas vezes
quem já está ali na empresa, os fundadores, precisam ceder um pouco para as vontades desse investidor até para conseguir realizar o negócio. Porém, se você já tiver uma política de investimentos, uma política de, enfim, um contrato social e um acordo de sócios muito bem feitos, o investidor, aquela pessoa, seja ele investidor anjo, seja uma pessoa que vai entrar como sócio, seja um fundo de investimentos, enfim, banco, incubadora de startup, qualquer tipo de investimento vai olhar, qualquer tipo de investidor vai olhar a sua empresa com olhos diferentes, vai falar, opa, essa empresa aqui tem potencial, essa empresa aqui está mais bem estruturada já, tudo bem, tem coisas que eu não concordo que a gente vai mudar, mas só da empresa ter um acordo de sócios bem feito já muda muito a imagem dessa empresa, tá? Então é importante que se faça assim, um acordo de sócios. Ele é muito legal, assim, ele dá um ar totalmente diferente para a empresa e estabelece regras muito mais específicas. E o acordo de sócios, ele é registrado em algum lugar? Não. Por quê? Porque a gente quer, em regra não, né? Que a gente quer que justamente ele seja particular. Só quem é os sócios ou pessoas específicas vão saber exatamente da existência dele, né? E do que ele trata, quais que são as cláusulas deles. Porque assim, somente com a assinatura do contrato, né, do acordo de sócios e eventualmente com testemunha também, mas somente a assinatura dele já o torna válido. Já é um contrato válido, você não precisa obrigatoriamente registrar para ele ter a validade dele. Mas se você quiser, mesmo assim, poderia registrar na junta comercial e colocar como documento privado, tem essa possibilidade, mas é totalmente desnecessário. Por quê? Porque normalmente a gente deixa uma cópia com cada um dos sócios e deixa uma cópia ou algumas cópias reservas na sede da empresa para que estejam de acesso a todos, né? Mas se você não quiser registrar na junta comercial, que pelo menos então faça um registro no tabelião de notas, assim como nós fazemos com o memorando de entendimentos. E que cláusulas a gente coloca no acordo de sócios, né? O que a gente trata mais especificamente nele? Antes de eu falar as cláusulas, primeiro eu tenho que explicar o seguinte. O acordo de sócios ele não pode estar contrário ao contrato social, ou seja, não pode haver conflito entre esses dois. Por quê? Se tiver conflito entre o acordo de sócios e o contrato social, vai valer o quê? Vai valer o que está no contrato social. Então tem que tomar muito cuidado ao elaborar os dois e normalmente assim, o ideal seria elaborar eles em conjunto. Mas nem sempre é possível, então nem sempre a pessoa tem dinheiro para pagar o advogado para fazer isso, né? Mas o ideal, tanto para quem vai fazer, seja advogado, né? Ou para quem vai pensar nos sócios aí, vão pensar no acordo de sócios, tem que tomar muito cuidado com o que está previsto no contrato social. Por quê? Porque não pode ter conflito. Se tiver conflito entre a cláusula de um e a cláusula de outro, o que vai valer é que está no contrato social. Então vamos lá para as cláusulas que a gente pode colocar no acordo de sócios. Por exemplo, nós podemos colocar a questão das cotas ordinárias e cotas preferenciais sem direito a voto. A gente já falou que pode colocar isso no contrato social. Pode, mas aqui a gente pode detalhar de uma forma um pouquinho mais complexa e específica como é que vai acontecer essa emissão de cotas, essas cotas preferenciais sem direito a voto, quais vão ser as vantagens, vai ser preferência com base em quê, qual é o tipo de preferência. A gente pode colocar questões sobre o voto também. Por exemplo, como é que vai ser contado? Vai ser contado por cabeça? Vai ser contado por participação societária, por porcentagem que a pessoa tem? Vai ter voto de qualidade, por exemplo, em matérias específicas? Eu posso ter um voto de qualidade. Por exemplo, vamos supor aqui que eu trabalho com uma questão, sei lá, eu sou o diretor jurídico e meu sócio é o diretor de marketing, né? Tem outros sócios, inclusive. A gente pode colocar que que aquele sócio tem um voto de qualidade na área que é de expertise dele. Por quê? Questões de marketing, obviamente, um sócio que é de marketing vai entender muito mais do que uma pessoa que trabalha com o financeiro, por exemplo, vice-versa. E temos ainda a possibilidade de colocar o voto de Minerva, que seria
uma pessoa que tem um voto de desempate, por exemplo, quando tem situações ali que bateu, está empatado o voto e precisa de alguém para desempatar. Podemos colocar quórum de deliberação para matérias qualificadas, por exemplo, para votar, um exemplo, para contratar um serviço específico. Se para contratar um serviço até 500 mil reais, sei lá, 500 mil reais seria um baita no serviço, né? Mas vamos colocar assim, para contratar um serviço até 50 mil reais, precisa de metade dos votos. Pô, passou de 50 mil reais para contratar um serviço que custa 51, 60, 100, 200 mil reais, precisa de voto de 3/4. A gente pode colocar de uma maneira meio que progressiva ali, quanto mais complexo e mais sério o tipo de voto para o tipo de decisão que vai ser tomada, a gente pode exigir mais votos, né? Para ter uma segurança maior. A gente coloca também regras da administração da sociedade, quem vai administrar, quem vai fazer o quê, quais são os poderes, políticas de investimento, essa daí é muito importante colocar. Por exemplo, vai uma pessoa que quer investir na empresa, tá, ele quer virar sócio dessa empresa. Qual é o máximo de cotas que a gente vai poder liberar para essa pessoa comprar? Isso é importante. Colocar questões de transferência de cotas, colocar a questão também, principalmente, isso daqui é essencial, gente, distribuição de lucros e políticas de contabilidade. O que a gente colocaria assim? Por exemplo, relativo a isso, a política de contabilidade e distribuição de lucros. A gente pode colocar, por exemplo, que do lucro da empresa, enfim, tudo que sobrou, 20% do que sobrou, já depois de pagar o imposto, depois de pagar o salário para o labore, salário de funcionário para o labore dos sócios, dívidas, enfim, a gente pode colocar, por exemplo, que do lucro, 20% vai ser separado para uma reserva de provisionamento, ou seja, uma reserva de emergência. A gente pode colocar que outros 20% do lucro será guardado para investir na empresa. E o resto, 60% que restou, aí sim a gente divide entre os sócios. Então, assim, é legal ter políticas de contabilidade, políticas de distribuição de lucros já definidas em acordo de sócios. Mas e se aquela política já não está legal para a gente? É simplesmente faz um novo acordo de sócio. Sempre que você fizer um novo acordo de sócio, o último é o que está válido. Tá? É legal, às vezes, mudar, até porque a realidade da empresa acaba mudando. Então, sempre é legal rever esse acordo e mudar ele. O ideal também, que eu falo, que depende muito da realidade de cada empresa, mas que se revise e faça um novo acordo de sócios de 1 ano a 2 anos, tá? De 1 ano a 2 anos é legal você revisar ali, no máximo estourando ali 5 anos. Que aí você revisa, vê se está tudo ok, vê se está enquadrado nas regras legais, vê se alguma coisa mudou, né? Vê se precisa adaptar, que também pode dar problema. E, enfim, aí seria legal também colocar esse prazo, estabelecer. No prazo máximo de 2 anos, a gente vai rever com o acordo de sócios. Nem que você copie, né, e assine o mesmo de novo, mas só para renovar ele, tá? É importante isso. Então, assim, esses foram os contratos societários que a gente normalmente utiliza aí para regular essa relação entre sócios. Tá bom? Tem também no material um quadro comparativo para facilitar o entendimento para você. E o acordo de sócios, o contrato social, até o memorando de entendimento são super relevantes para a gente criar uma empresa bem consolidada, com uma base forte. Porque assim, você vai até ver eu repetir isso em outras vezes, outros lugares. Construir uma empresa é como se fosse construir uma casa. Tudo isso que a gente está estudando aqui e que vai ver nas outras aulas do curso também, diz respeito à base da empresa, à estrutura da empresa. Se a casa não está muito bem estruturada, se a estrutura dela não é boa, não é firme, não adianta você gastar uma fortuna com decoração, com utensílios super tecnológicos para sua casa, porque você pode emperequetar a sua casa toda, mas se a estrutura dela não for boa, ela não vai aguentar. Ela vai ruir, ela vai cair, vai dar problema, tá? Então, assim, é legal que você veja
técnicas para melhorar, sei lá, vendas, melhorar a imagem, melhorar a marca da sua empresa, enfim, administrar, liderar, gerir, engajar funcionário. Claro, isso é maravilhoso, super essencial, super. Mas se você não se dedicar ao estudo, ou pelo menos para compreender a base da empresa, a estrutura, vamos dizer assim, a parte mais legal da empresa, legal que eu digo não de legal, mas assim de jurídica, né? Legalidade, que tem a ver com lei. Se você não se dedicar para isso, o que acontece? Sua empresa, uma hora ou outra, vai ter problema e não importa o quanto você faz lá, corre atrás do resto. Se a empresa não está estruturada, se a empresa não tem governança corporativa, se a empresa não tem um setor de compliance aí que faz a adequação da empresa, se não tem uma contabilidade boa, uma assessoria jurídica boa, a empresa eventualmente vai ruir. No começo, esse tipo de coisa é caro, é custoso e assim, muitas vezes não é tão necessário assim para a empresa. Na minha visão mas é claro, todo médico também vai falar que a área dele é super importante, todo nutricionista vai falar que a área dele é importante, que é necessário, todo contador, assim como eu, advogado, vou falar que é super essencial você ter uma assessoria jurídica ali para te auxiliar. É essencial? Talvez no começo você não tenha condições disso, mas assim que sua empresa começar a crescer um pouco, vai ser, além de ser essencial para melhorar, muitas vezes ter um advogado assessorando a sua empresa, seja para fazer gestão de riscos, para fazer essa revisão desses contratos, governança corporativa, estruturação da empresa, vai ser super importante e muitas vezes vai vir em uma forma de necessidade. Você vai precisar se socorrer de um advogado para te auxiliar nisso. E quanto antes você já pensar nisso, você já se preparar para que a sua empresa comece, enfim, ou se adeque a isso, né, a essas regras mais legais, ou então esse tipo de planejamento, esse tipo de cuidado, mais rápido vai ser o seu sucesso e mais seguro também vai ser o seu sucesso. Por quê? O que eu vejo acontecendo? Tem muita empresa aí que ela começa, né, às vezes demora um pouquinho, na hora que ela começa a crescer muito rápido. Tem empresa que eu vejo isso, tem, maravilhoso, nossa, muito legal, empresa que cresce muito rápido. Só que acontece, às vezes a empresa cresce tão rápido que ela acaba se atropelando em muita coisa. Ela acaba perdendo a mão ali na contabilidade, não consegue controlar a contabilidade direito, aí vem dívida tributária, muitas vezes com adequação de direitos trabalhistas, às vezes problemas entre os sócios, e quanto mais a empresa cresce, mais movimenta dinheiro, pior esse tipo de problema fica. Então, assim, até o crescimento da empresa tem que ser estruturado e tem que ser feito com calma, porque nesse de crescimento muito rápido, muitas vezes a empresa não tem condições de contratar as pessoas certas, contrata por necessidade, aí contrata funcionário ruim, contrata contadores ruins, muitas vezes até advogados ruins, e isso tudo prejudica a empresa, tá? Então, assim, essa questão de crescer de uma forma estruturada, eu não falo da boca para fora, eu falo de acordo com a minha experiência. Tome muito cuidado, leve a sério, não trate como se fosse besteira, porque assim, vale a pena você fazer o certo, você fazer tudo bem pensado, tá? Evita muitos e muitos problemas. Então, era isso que eu tinha para falar nessas aulas gratuitas e espero que você tenha gostado. Por mais que você eventualmente não queira comprar o curso, não seja interessante para você agora, enfim, eu te espero futuramente aqui. Você aí é sempre bem-vindo ao nosso curso. Se você gostou também da aula, eu fico muito feliz e eu acredito que, por mais que você não vá fazer o curso agora, se você não quiser, eu acredito que essas aulas tenham sido de alguma forma muito úteis para você, né? E se por algum acaso tenha sido útil, você tenha gostado, deixa aí seu comentário, né? Talvez sua crítica, porque para a gente isso é muito importante e ajuda a gente sempre a melhorar cada vez mais. Então, espero você então numa próxima oportunidade ou então no próprio curso aí, caso seja de seu interesse. Obrigado e até mais.